Onde você abrir a tua Bíblia, livro dos Juízes. Irmãos, quando o pastor Jair fez o convite, na hora, é raro isso acontecer. Na hora Deus já falou a palavra comigo. Eu não sei o porquê, Ele sabe, mas na hora eu não tive nenhuma dúvida. Livro de Juízes, dos Juízes, capítulo 11. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho uma novidade para o Senhor. Eu levei o Cícero para pregar comigo esse final de semana e bateu meu recorde. Pregou 2 horas e 48 minutos. 2 horas e 48. Aí eu falei igual meu pai, foi muito bom, mas você fala. Até eu levantei e saí. Mas Deus abençoe. Hoje vai ser rápido aqui também, amém? Juízes capítulo 11. Antes de eu ler, eu queria que você olhasse. E esse capítulo fala de... Pode se sentar. Esse capítulo fala da história do 8º juiz de Israel, chamado Jefité. Eu confesso para a igreja que por muitos anos eu evitei pregar sobre Jefité, porque há uma grande polêmica em torno do seu voto. Preste bem atenção. Jefité, quando ele se depara com a guerra, ele faz um voto a Deus. E o voto era que aquilo que viesse ao encontro dele, se ele voltasse vivo, se ele ganhasse a guerra, se Deus desse a vitória para ele, quando ele voltasse para casa, a primeira coisa que viesse ao seu encontro, ele ofereceria a Deus em holocausto. Ofereceria em holocausto. E Deus, ele dá a vitória a Jefité, ao povo. E quando Jefité volta para a sua casa, a sua filha, e a Bíblia faz questão de frisar, a única filha, sai ao encontro dele. E quando ele olha para a filha, ele diz: olha, minha filha, você é daquelas que turvam o meu coração, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E a filha concorda um voto, pede a ele um tempo para ir chorar a sua virgindade e voltar. E para que assim se cumprisse o voto. Há muita polêmica em relação a esse voto. E eu não vou pregar sobre o voto. Deus, ele me levou em 3 coisas que está no início desse capítulo. A Gileade, eu conheço há 9 anos, como eu disse, é caracterizada por uma igreja de famílias. Famílias, eu poderia citar várias aqui, que estão há muito tempo, outras que chegaram recentemente, mas é uma igreja composta por famílias. E essa palavra, ela é direcionada a famílias, mas a indivíduos na sua maneira particular. E eu sei também que aqui hoje é os 6 dias de clamor. Nós vamos aprender um pouco sobre esse homem
chamado Jefité. Eu quero ler apenas 3 versos aqui. Juízes, pode ficar sentado. Juízes capítulo 11, o versículo 1, 2 e 3. Os versículos de número 1, 2 e 3. Diz assim: era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher grandes, repeliram a Jefité e lhes disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Eu falei, meu Deus, oxalá eu tivesse 10% da história desse homem. John Wesley, ele foi rejeitado porque achavam que a sua mensagem era desnecessária. Ele vai embora para o campo missionário, volta arrebentado. Com 30 anos de idade, ele chega à conclusão que não havia convertido direito. Após pregar muito, e ele faz um compromisso com Deus e torna-se um dos maiores pregadores de todos os tempos da Inglaterra. Ele pregou 40.000 sermões. Eu tenho 11 anos que eu prego. Agora em julho eu me terei 1.000. Para me pregar 40.000. Se eu continuar nesse pique, eu preciso de 200 anos. Um homem que pregou 40.000 sermões. Agora, sabe o que é mais lindo na história dele? 100 anos após a sua morte, 100 anos após ele morrer, segundo os historiadores, a Inglaterra ela foi salva de um banho de sangue da Revolução Francesa, porque quando ele morreu, 2 anos depois, a Revolução Francesa estoura, e por causa da influência de John Wesley, a Inglaterra foi poupada de um massacre. Quem fala isso não é cristão, não. São livros seculares. John Wesley, ele deixou 300 discípulos pregando para todo lado. 100 anos depois, 100 anos após a sua morte, um viajante chega à cidade de Curral e ele começa a andar atrás de uma bebida alcoólica. E disse que ele entrava em lugar nenhum. De repente ele ficou invocado. Eu falei, essa praga desse lugar aqui, pequeno desse jeito, não tem atrativo nenhum. E ainda não tem bebida alcoólica. Aí tinha um velhinho sentado, com um chapéu de palha na cabeça. O viajante chegou e falou assim, meu senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa cidade aqui não tem bebida alcoólica, não? Disse, o velho tirou o chapéu. Falou assim, com todo respeito, senhor, aqui nós não vendemos bebida alcoólica, porque há 100 anos atrás passou por aqui um homem chamado John
Wesley. Olha o referencial. 100 anos depois, o referencial ainda falava por si. É disso que Deus precisa. É desse tipo de gente que Deus quer suscitar aqui na Gileade. Homens que sejam referenciais por todo o tempo. Agora eu vou confessar para a igreja. Para mim não existe referencial falando de homem, homem. Porque o referencial maior é Jesus. Agora eu estou falando dos últimos tempos. Não existe referencial maior do que um homem chamado Lloyd Jones. Lloyd Jones morreu no ano que eu nasci, 81, na Inglaterra. Era um homem que amava tanto a palavra que ele abriu mão de uma carreira de medicina. Ele era médico auxiliar da rainha da Inglaterra. Ele abriu mão da medicina para pregar. E ele pregava, viajava. A fama do Lloyd Jones se espalhou tanto na Inglaterra que os invejosos começaram a querer persegui-lo. Quando ele morreu, pastor Gé, a viúva foi convidada a dar uma entrevista para um jornalista que estava a fim de dar não, esse homem tem que ter alguma coisa errada, tem que ter uma mancha, tem que ter algo para jogar a fama dele por terra. E disse passado o luto, o jornalista marcou dia, horário e foi na casa da viúva, porque ele disse assim: você quer conhecer um homem de verdade? Pergunte a mulher. Você quer conhecer a mulher? Pergunta ao marido. Tem até aquela história, né, na época do pastor Alves, que o menino chegou e falou assim: ô pastor, tem como a gente morar na igreja? Não, porque meu pai é uma bênção na igreja, mas lá em casa. E o jornalista falou: já sei, eu vou pegar a mulher, a viúva, eu vou encurralar ela e ela vai abrir a boca e eu vou pegar a falha de Lloyd Jones. Quando eu fiquei sabendo da entrevista dessa mulher, eu falei: meu Deus, eu quero ler tudo desse homem agora. Sabe o que a viúva falou? O jornalista chegou, interrogou tudo. E ela: não, meu marido é ótimo pregador, é ótimo pai, é ótimo marido, e não sei mais o quê. E o jornalista foi ficando cansado. De repente o jornalista olhou e falou assim: minha senhora, a senhora fala tão bem do seu marido, então fala para mim, qual foi o melhor sermão que ele pregou? Já ele é conhecido como o pastor exímio pregador. Ela olhou para ele e falou assim: olha, rapaz, o melhor sermão que meu marido pregou foi dentro de casa. Aí o jornalista perguntou que ele pregava aqui dentro de casa. A viúva falou: deixa eu te explicar. O meu marido viajava, ficava uma semana, 15 dias, às vezes no campo missionário. A saudade apertava. Quando ele voltava para casa, que ele colocava a mão naquele portãozinho lá da entrada, eu aqui dentro, eu ficava em dúvidas
se era ele chegando ou se era o próprio Jesus entrando aqui dentro de casa. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, a igreja precisa de referenciais como esse homem. Ao ponto da mulher, é uma das coisas mais fantásticas. Eu já li sobre um pregador, a mulher falar, eu não sabia se era ele ou se era o próprio Jesus entrando aqui. Meu marido chega, a mulher, já chegou esse infeliz. Igual a minha vizinha. Chegou perto de mim, há uns anos atrás, ô Silas, faz uma oração pro meu marido. Eu falei, ele está doente? Não, aposentou. Eu não aguento aquele homem dentro de casa mais. Sério? Referenciais. Nós precisamos. Jefité, coitado, ele não tinha, Júnior, referencial materno. Aliás, o referencial dele era manchado. Eu pergunto a você, está aí, quem são os seus referenciais? A pergunta de Deus para nós hoje é: quem são os nossos exemplos? Segundo lugar, segundo ponto negativo na vida de Jefité, quando ele cresceu um pouquinho, verso 2, olha o que diz aqui: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, que fizeram? Expulsaram, repeliram a Jefité e lhes disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Sabe o que eu vejo aí, pastor Gé? A falta de amor fraterno. Quantas igrejas estão indo para o buraco porque acabou o amor entre os irmãos? Eu preguei numa igreja e estava olhando porque eu anoto tudo. Tudo. Eu tenho uma planilha lá, eu não deixo escapar nada. Eu fui olhando, fazendo um texto para colocar lá sobre a minha 1000ª pregação. E tem umas 12 igrejas que eu preguei e não existe mais. Uma delas, no bairro Arão Reis. Sabe por que a igreja acabou? Porque o povo começou a brigar entre eles por causa de coisas materiais. Aqui nós vemos uma família em pé de guerra e o filho sendo expulso, ele já não tinha amor materno, já não tinha referencial, e agora vem os irmãos, expulsa ele de casa e fala: você não vai herdar. E aqui há um eufemismo. Eles não falaram porque é filho de outra mulher, não. Isso aí é uma maneira carinhosa de falar. Isso aí é falar que você é filho de uma vadia. Você é filho de uma prostituta. E jogaram ele para fora de casa. Sabe, o pecador chega na nossa casa e não é recebido, pastor Gé. Quantas vezes nós expulsamos pessoas porque não concordamos com o histórico familiar? A igreja, se quiser continuar crescendo, precisa ter
e praticar o amor. Amor, mas não é um amor só de palavra, não, é um amor de prática. A palavra prax não é só prática, não, é cuidado exagerado. Eu coloquei lá no meu blog, o senhor viu, se hoje eu estou aqui, é porque eu cheguei aqui há 9 anos atrás, arrebentado. Mas eu tive alguém para me acolher, alguém para dar amor, alguém que falou, apesar do seu erro, nós te amamos. Hoje está faltando em muitos lugares. No meu livro eu conto isso. A igreja, eu fui pastor há 5 anos atrás, chegou um homossexual e perguntou. A Assembleia de Deus até hoje tem alguns lugares, está acabando, graças a Deus. Mas ainda tem homem do lado, mulher do outro. E eu lá no altar. Aí chegou um homossexual, olhou para o porteiro, que lá deu centro. Aí na hora o pastor, tem gente que acha que o pastor é um manezão, tá só no mundo da lua. O pastor fica antenado. Na hora eu já... Aí Deus, segura esse irmão, segura a boca dele, meu Deus. O porteiro simplesmente falou, aqui não há lugar para você. Se retire. Eu desci do altar, falei com ele, e aí, irmão? Pastor, eu vou levar ele para Pilatos. Se ele quiser. Eu olhei para ele e falei, meu filho, pode entrar, sente aonde você quiser. Aqui há lugar para você, sim. Apesar do seu histórico, Deus pode mudar a sua vida. Ele te ama. Ele te ama. Agora Jefité está sendo escorraçado de casa, porque é filho de uma prostituta. E terceiro, eu encerro. Quando eu falo eu encerro, ainda tem meia hora. Eu vou terminar rápido. Em terceiro lugar, olha o que acontece, Gil. Verso 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens... O que essa Bíblia fala? A minha fala leviano, mas tem uma outra versão melhor. Vadios, ordinários, bandidos se ajuntaram com Jefité e saíam. O verbo aí é saíam, não é saiu não. Saíam, quer dizer uma coisa contínua. Sabe o que é isso aqui? O camarada já não tem referencial dentro de casa. Já não tem amor fraternal. E a mãe adotiva, a mãe de criação, não fez nada. Deixou os irmãos expulsar. O pai, não sei se ele é vivo ainda. Alguns falam que ele já morreu. Ele havia morrido, por isso ele não interferiu. Mas uma coisa é, a mãe não fez nada. Os irmãos jogam para fora. Ele vai para uma terra e vai fazer amizade com quem? Com vadios.
com levianos, com pessoa que não valia nada. Sabe o que eu vejo aqui? Algo que a Bíblia fala com muita propriedade. As nossas amizades vão definir o nosso futuro. As nossas alianças vão definir lá na frente. Eu preguei aqui na explosão de bênçãos sobre Asa. E agora vem Jefité unindo com leviano, um vadio. Tem gente com o ministério afundando por causa de aliança. Tem família afundando porque está fazendo aliança com a pessoa errada. Paulo, quando ele escreve a primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 15, ele disse assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Imagina a cena, pastor Jé, Deus me livre. Imagina que o senhor fique sabendo que eu estou andando só com quem não vale nada. O que o senhor vai pensar de mim? Vai repreender, mas vai ficar um pé atrás. Imagina eu andando só com quem não vale nada. As nossas alianças, o Mike Murdock, ele fala isso, é uma das poucas coisas que eu gosto. Mas ele fala com muita propriedade. Quem é fã dele é o Euclides, certo? Ele disse o que a gente vai ser daqui a 5 anos. Vai depender dos livros que a gente lê e das amizades que a gente fizer. E é uma verdade. As más conversações. Tem 2 provérbios que eu até coloquei aqui. Quem se mistura com porco, o quê? Farela, porco de rico, né? Se for porco de rico, farela come. Se for pobre, é lavagem. Quem se mistura com porco vai comer lavagem. É algo que não tem como mudar. Olha o filho pródigo. Saiu de casa, misturou com quem não devia, perdeu tudo e foi comer comida de porco, lavagem. O outro ditado que o pessoal fala aí do interior: diga-me com quem tu andas e o quê? Direi quem você é. Teve um irmão que chegou perto de mim numa cidade aí e falou: pastor, eu passei maior vergonha. Os homens me entregaram no meio de uma turma de traficantes. Quando o policial veio, eu falei com toda a autoridade: eu sou crente, lavado e remido. Aí o soldado só vai pro paredão do mesmo jeito, lavado e remido. Se é lavado e remido, está fazendo o quê? Lá na igreja, eu fui pastor, teve um rapaz lá e foi encanar. Por quê? Deu carona pro traficante, só isso. E depois falou: eu não fiz nada de errado. Ele pediu uma carona, eu dei os homens, aí ele levou, eu junto. As alianças, as amizades. A Bíblia diz, Provérbios 13:30, anda com sábios e será sábio. Você quer ser sábio? Anda com sábio. Pergunta a pessoa do lado aí: você quer ser fofoqueiro? Você já sabe a resposta. Anda um fofoqueiro.
Pergunta aí, você quer ser noveleiro? Anda um noveleiro rapidinho, você está viciado. Você vai ouvir tanto de novela e vai querer ver a novela. Se andar um murmurador, vai ser murmurador. Agora, se você andar com quem é cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo também. Você fala, eu quero porção dobrada disso aí, eu quero isso na minha vida. Porque eu hoje, a Diana estava falando, um dia vai ter que sair nós dois para dar lugar para os livros. Todo mês eu faço dívida mesmo. Falo que vou economizar, hoje eu trouxe até um para o senhor. Aniversário que está me cobrando. Eu ia guardar o ano que vem, mas cobrou muito. Por que hoje eu gosto tanto de livro? É porque eu comecei a andar com pessoas e eu chegava na casa, eu olhava e admirava. Eu quero isso para a minha vida também. Eu não coloco qualquer um na minha mesa, não. Eu não ando com qualquer um, não. Então, cuidado com aqueles com quem você está andando. Sabe por quê? Você vai perder o fio da meada. Pode perder. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que uma falha, olha só, uma puladinha de cerca, olha a complicação que trouxe no meio da família. Um deslize. Agora a esposa sofre porque é obrigada a criar um filho de uma prostituta. O pai sofre porque a moral é manchada. Os irmãos crescem de olho na herança e falam, esse aí não vai herdar com nós não. A família toda é em crise por causa de um deslize. Segundo lugar, sabe o que eu aprendo? As nossas decisões impensadas podem prejudicar o futuro da nossa família. Ontem eu recebi um e-mail no celular. A irmã ouviu meu testemunho domingo na 107, aí mandou. Aí ela disse, se for daqui, né? Se for, vai. Não sei. Eu não só azar. Falando das. No meu livro eu falo, falando da mulher, é a sogra do irmão que está me servindo. Tomara que não seja daqui. Mas a irmã mandou mensagem falando que descobriu que o marido estava traindo ela, aí resolveu trair também. Aí mandou mensagem para mim apavorada, que está sem saber o que fazer. Eu mandei para ela, irmã, a senhora ficou ouvindo aí que chumbo trocado dói muito. É melhor sofrer no momento ali e ter uma consciência limpa diante de Deus do que você querer vingança. Agora, em terceiro lugar, essa aqui é a mais bonita da vida de Jefité. Sabe o que eu aprendo com Jefité? O versículo de número 29. Diz: o Espírito do Senhor veio sobre Jefité.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Olha aqui para mim, sabe o que Deus falou comigo? Independentemente do seu histórico, independentemente da sua família, o Espírito do Senhor, ele pode vir sobre você e mudar a história da tua casa. Assim Deus pode fazer da tua vida também. Não olhe para a sua família, não olhe para o passado. Essa noite Deus ele pode mudar a tua história e te usar e te fazer um vencedor. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e cantará e andará baixar. Aleluia. Eu não sei qual é o teu estado aqui essa noite. Eu não sei qual é a história da tua casa, da tua família. Eu não sei qual é a história dos teus pais. Mas uma coisa eu sei. O Deus de Jefité, ele está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. E ele pode mudar a tua história também. Aleluia. Quem te rejeitou vai ter que ver a mão de Deus sobre a tua vida. Quem falou que você não valia nada vai ter que ver Deus agindo e operando grandemente na tua história. Feche seus olhos. Aleluia, aleluia. Abre o teu coração. Deixa o Espírito do Senhor te encher essa noite. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele fazer de você um vencedor, como fez com Jefité. Aleluia. Amado Deus, soberano Pai, a tua palavra foi ministrada, ó Pai. Eu sei que assim como o Senhor encheu a Jefité, o Senhor pode nos encher aqui essa noite, ó Pai. Pai, eu peço a Ti a presença doce do Teu Espírito Santo e Ele venha nos revestir com poder, autoridade e que nós venhamos a ser um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Oh Pai, eu posso sentir, ó Pai, a Tua presença. Eu sei que o Senhor falou ouvidos aqui e esse histórico de derrota cai por terra hoje, ó Pai, e o Teu Espírito começa a reinar e a usar, a encher vidas aqui essa noite. Pai, que possamos ser referenciais. Que Gileade continue sendo referencial para esse bairro, para essa cidade, para essa nação. Dá-nos condições, ó Pai, de ter, ó Pai, uma história como de John Wesley, uma história como de Lloyd Jones, uma história como de Daniel, que nós, ó Pai, não venhamos a perder o foco como Daniel. Dá-nos essa graça. Em nome de Jesus. Em nome